Nós vamos conversar com a consultora jurídica aposentada da Caixa Econômica Federal, Isabel Gomes. Bom dia, Isabel. Bom dia, Glauco. Alô, Isabel, você me escuta? Eu estou te ouvindo, você não está... Eu estou sem som. Não, mas eu não estou ouvindo. Agora eu que não estou te ouvindo. Você me escuta agora, Isabel? Agora sim. Isabel, que é criadora da ouvidoria da empresa, também foi ouvidora da Caixa Econômica Federal por 5 anos, e ela contou numa conversa com a revista Carta Capital que os primeiros casos referentes à postura do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, com as bancárias, na verdade foram acobertados ainda em 2019, ano em que ele assumiu a presidência do banco. Eu queria, Isabel, que você contasse primeiro como se deu esse acobertamento e também desse seu relato a respeito dessa questão. Então, em 2019, assim que ele assumiu, começaram a haver boatos, né, sobre o comportamento dele em vários campos, mas destacou-se essa questão do assédio sexual. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, Oi? Isabel. Porque para mim parece que está sem som, mas tudo bem. Então, e aí o meu marido, ele era um grande líder da categoria, tinha décadas de atuação, ele foi presidente da associação no Paraná, presidente do sindicato em Curitiba, e nos últimos 15 anos estivera à frente da federação da FENAI, que é a Federação Nacional das Associações dos Empregados da Caixa, e da qual ele foi presidente por 2 vezes. Então, ele era uma liderança importante, assim, tinha 15 mil seguidores no Facebook, era uma pessoa muito carismática e que transitava muito bem em todos os níveis da empresa, apesar de já estar aposentado naquela época, creio que já há 2 anos. E, em razão disso, desse acesso que ele tinha à categoria, essa troca que ele tinha com a categoria, ele foi procurado por diversas pessoas. Além do mais, nós estávamos em contato permanente com as pessoas na Caixa, então ele também soube, por boatos, que teria acontecido algo muito grave no estacionamento, no térreo da garagem, na garagem, que era no térreo do edifício da Matriz, que um empregado terceirizado teria visto um carro trepidar na garagem e foi ver o que estava acontecendo com o carro e encontrou o presidente da Caixa com uma colega de trabalho em um ato libidinoso, enfim. E aí aquilo tornou-se foi um burburinho, né? Só se falava nisso na Matriz e muitas pessoas levaram isso ao meu marido. E o meu marido começou a cobrar providências e investigação e, enfim, uma tomada de posição da empresa. E, embora ele já tivesse feito denúncias de outros fatos que aconteceram, com o balanço, com a tentativa de encerrar empresas com a Caixa, esse fato irritou sobremaneira o presidente da Caixa, e até porque o presidente da Caixa passou a ser conhecido por conta desse episódio como o Pedro da Garagem. E o meu marido se referiu a ele assim, nos posts que fazia, que era esse post que tinha muita repercussão, né, centenas de curtidas e tal. E isso fez com que o presidente da Caixa, então, entrasse com uma ação judicial contra o meu marido, tanto no âmbito penal, acusando de injúria, como também no civil, pedindo uma reparação de R$200 mil, o que é um valor muito expressivo para um empregado aposentado da Caixa. E depois ele conseguiu também uma liminar para que o meu marido não falasse no assunto. A ação correu em segredo de justiça, de forma que nem mesmo falar que havia ação, que ele estava sendo constrangido, que ele não poderia mais falar no assunto, aconteceu. Então, foi mais um lawfare dos tantos que aconteceram nos últimos tempos, né? O lawfare é o uso da máquina judiciária, o uso da lei para a perseguição de adversários políticos. E foi isso que aconteceu com o meu marido, ele não pôde mais falar no assunto. E aí decorreu quase 2 anos dessa ação, e eles acabaram fazendo um acordo, porque o meu marido realmente estava bastante constrangido e intimidado, porque as denúncias não foram à frente, ninguém mais falou no assunto. Quer dizer, na época, tanto o Ministério Público
poderia ter entrado, outras pessoas poderiam ter denunciado, inclusive as vítimas, mas o clima de terror era tanto dentro da matriz da Caixa e em toda a Caixa, né? Que não houve essa repercussão, né? Enfim, não houve um acréscimo, né, de denúncias que pudessem fortalecer. E daí meu marido acabou aceitando um acordo, né, judicial para pôr fim ao processo. E logo em seguida ele veio a falecer no âmbito da pandemia, enfim, e ficou o dito pelo não dito. Então foi assim, houve um momento em que era possível ser feito essas averiguações, essas investigações, e teria permitido que não chegasse tão à frente, não tão à frente, né? Não teria permitido que o fato tivesse tomado essas proporções aterradoras que tomaram, de atingir inúmeras, dezenas, não sei, talvez centenas de colegas, né? Até porque isso acontece assim, acaba repercutindo, né? O comportamento de um dirigente máximo de uma instituição acaba inspirando, influenciando as esferas inferiores, né? Então, hoje o que se diz é que na Caixa há assédio, inclusive, né, muito grande nas instâncias inferiores, né? Chegando à agência, enfim, é o que tem se falado, é o que se sabe. Agora, Isabel, então, além das denúncias de assédio sexual, também o assédio moral comprovado, né? Porque a gente viu, pelo menos num ato público, funcionários sendo obrigados a fazer flexões, né, num evento, e aquilo já deveria ser algo muito chocante, porque isso foi público, todo mundo viu, e não houve qualquer providência desse episódio ocorrido em dezembro do ano passado. Também o seu marido sofreu o que muitos juristas apontam como assédio judicial, né, que é aquele constrangimento feito via o sistema de justiça, e que a gente sabe, né, que conforme as exigências que são estabelecidas por uma decisão acabam afetando muito a vida de uma pessoa, a vida de uma família, e foi o que aconteceu com você, Isabel. Então, isso daí foi lamentável, assim, que não tenham levado à frente, porque essa questão do assédio moral, como você disse, está comprovada em vídeos, porque a maneira como esse ex-presidente da Caixa, ele se refere aos empregados, as palavras que ele usa. Olha, sinceramente, Glauco, eu trabalhei 41 anos na Caixa e antes disso tinha trabalhado 2 anos em iniciativa privada, porque comecei a trabalhar muito menina e nunca fui recepcionista, assim, sabe? Desde que eu comecei a trabalhar, eu já trabalhei, assim, em emprego bom. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Assim, eu fico absolutamente chocada, porque nesse nível, né, claro, muitas pessoas relatam assédio moral ao longo dos tempos. Assim, quando eu entrei na Caixa, em 77, hoje já faz 45 anos, havia assédio sexual, até porque o assédio sexual bem, em todos os lugares acontece, né? Mas eu nunca tinha visto numa instância tão alta da empresa. Eu trabalhei junto à diretoria, à presidência da Caixa, nas últimas 3 décadas. Desde 87 eu comecei a ser destacado, eu vinha de Curitiba para trabalhar na matriz em Brasília, desde 87. E eu nunca vi isso, assim, nesse nível baixo, rasteiro, de toque físico, de palavras baixas. Eu não consigo imaginar. Tem uma moça que relata que o ex-presidente teria dito: ela vai tomar banho e volta aqui para conversarmos sobre a sua carreira. É inimaginável. Eu nunca sofri assédio sexual. É uma questão muito particular, porque acho que eu sou muito braba, muito impositiva, sou advogada há décadas, então acho que isso, de uma certa forma, impõe, né, um certo constrangimento. Mas eu nunca sofri assédio sexual. Mas sei que aconteceu com outras pessoas. Claro, eu fui ouvidora, no âmbito da ouvidoria nós recebemos muitas denúncias, mas nunca nesse nível rasteiro. Principalmente na presidência da empresa, na diretoria da empresa, eu nunca ouvi falar. É claro que havia um assédio sexual, assim, né, assim, num nível mais sutil, vamos dizer assim, até sofisticado. Convites, insinuações, às vezes presentes, né? Mas daquela forma que a vítima pode se defender e sair da situação sem um trauma.
né? Mas desse jeito, é como uma moça relata ali, que era feito na frente dos outros e que ninguém fazia nada, e ela tocada, né, fisicamente por ele, e que ela não tinha como se defender. Então, é uma situação assim traumatizante, é horrível. E o assédio moral, né, que havia então com os colegas, e que eu achei assim chocante aquelas palavras, né? Eu fico pensando assim, gente, eu não sei, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu nunca vivi com gestores desse jeito. Eu trabalhei, né, junto às gerências da Caixa por 20 anos lá em Curitiba e depois junto às diretorias por 21 anos, até me aposentar, e passei assim por vários presidentes que eu conheci pessoalmente, frequentei reuniões, sei lá, 3 ou 4 pelo menos, e eu nunca vi nada nem parecido com isso. Sem brincadeira, nem parecido com isso. Então, é uma coisa que realmente choca, porque é justamente pelo nível, né? A falta de respeito, a falta de consideração que ele tinha pelas colegas, pelos colegas. E veja, as colegas da Caixa, nós somos concursadas, né? Então, teoricamente, nós temos estabilidade no trabalho, não poderíamos ser demitidas. Mas acontece que nós somos seletistas, né? E o plano de carreira da empresa pode fazer um superior hierárquico destruir uma carreira, né? Ele não pode demitir a pessoa como na iniciativa privada demitiria assim só, não cedeu, eu mando embora. Isso não poderia fazer, dependeria, né, de comissão de sindicância, de apuração, tudo isso para chegar numa infringência ou a CLT, ou regulamento de pessoal, que permitisse a demissão da colega. Mas ele pode arruinar a carreira de alguém, né? Ele pode fazer, como elas relatam, que voltavam aos seus lugares de origem, fora da presidência, e que estavam, assim, já não tinham mais oportunidade de encarreiramento, né? Já eram queimadas, já eram mal vistas. Então, é uma coisa, assim, absurda. Eu acho que isso, eu não sou do ramo, porque eu sou advogada, né? Mas eu acho que mereceria um debate, assim, até no nível mais da psicologia, da psicanálise, porque é muito além de uma questão... Bom, isso, quem fala sobre assédio sexual fala muito, assim, ou sobre estupro, né? Que é para além de sexo, né? É uma questão de pura violência. Porque hoje em dia existe, né, uma liberdade sexual que permitiria a esse senhor, talvez, né, conquistar várias pessoas, não sei, mulheres, colegas, enfim. Mas não se tratava disso, né? A questão era mesmo do constrangimento e até da humilhação, né? De expô-las de uma forma objetificada. Então, é um negócio violento demais. Eu estou chocada, apesar de eu ter tantos anos de empresa, né, enfim, não sou uma jovem, né, eu já vi isso ao longo da minha vida. E nesse particular eu queria falar sobre a ouvidoria da Caixa, que foi criada em 2002 e foi solidificada em 2003, né, durante o governo do PT. Eu já era ouvidora quando o PT chegou e eu fui a única executiva mantida na equipe da presidência, quando o presidente Jorge Matoso assumiu a Caixa, e daí nós conseguimos fazer uma ouvidoria muito sólida, muito consistente, apesar que dentro da empresa havia resistência, uma resistência natural, não só na Caixa, em muitas empresas acontece isso, porque o papel da ouvidoria é ser a voz do cliente, no caso da Caixa, do cidadão e do empregado dentro da Caixa. Então, é uma voz desconfortável, né? Porque ele vai, ao contrário, às vezes a busca da empresa no sistema capitalista é sempre pelo lucro, pelos resultados. E o cliente, o cidadão ou o empregado não estão em busca do lucro, né? Eles estão em busca de um bom atendimento, estão em busca de um bom emprego. Então, a ouvidoria procura fazer esse papel de compatibilizar, vou trazer a voz do cliente, do cidadão e do empregado para dentro da empresa para contribuir com essa melhor gestão. E então, dentro da empresa, há uma certa resistência. As instituições
não querem. Como assim, né? A pergunta que você faz, como assim? Eu sou gestora aqui, eu deveria estar mandando em tudo, e eu vou ter que ouvir o empregado, vou ter que ouvir o cliente, vou ter que ouvir o cidadão. Então, há uma resistência natural. E por isso é importante que a ouvidoria esteja junto da presidência, exatamente para ter esse respaldo da presidência, para ter, entre aspas, assim, uma força, né, dentro da empresa. E nós fizemos isso durante esses anos, que nós estivemos lá na ouvidoria da Caixa, e a ouvidoria da Caixa foi uma ouvidoria muito respeitada. Nós éramos chamados assim como um case para orientar e inspirar diversas outras ouvidorias no âmbito público e privado. Inclusive, eu gosto de citar, nós tivemos uma experiência, fomos apresentar a ouvidoria da Caixa no Canadá, num evento internacional de ouvidores, e isso deixava o empregado da Caixa muito à vontade. Havia um sistema chamado Se Ouve, e havia um sistema destinado ao empregado, que ele podia entrar, né, no seu próprio computador, na sua mesa, e fazer uma denúncia, inclusive sob a opção de anonimato. E isso era averiguado, era levado para a comissão de ética, as partes eram ouvidas, né, com todo o cuidado. E isso fazia com que os empregados se sentissem à vontade. Eu vou te dizer assim que não existiram casos? Não vou dizer, né? Porque isso é impossível. Nem todo o sistema de controle, de participação, de gestão participativa permite a perfeição, né? O ideal. Não era assim. Mas pelo menos havia um canal. E recentemente, acho que em 2016, pelo que eu soube, porque eu já estou aposentado há uns anos e não estava mais acompanhando a ouvidoria, eu estava na diretoria jurídica, mas pelo que eu sei, em 2016 foram tiradas as denúncias da ouvidoria. E estão na corregedoria, que é uma área que não se propõe, não tem o papel de representar o empregado, de acolher o empregado, né? A corregedoria tem um sinal trocado em relação à ouvidoria. Veja bem que não se trata dos executivos que estejam à frente desses órgãos da empresa. Não é uma questão pessoal, é uma questão de papel, é uma questão de como a corregedoria é um instrumento da empresa para corrigir aquilo que ela encontra de errado. Enquanto a ouvidoria, eu digo que tem um sinal trocado, por quê? Porque a ouvidoria traz essa voz estranha à organização, que é a voz do cliente, do empregado e do cidadão, para dentro da organização. E o ouvidor, no caso, né, quando eu era ouvidora, a ouvidora fica fazendo esse papel de representante desse cliente dentro da instituição e cobrando da instituição, né, com o respaldo da presidência, esses casos, nessas denúncias que vieram. Então, você veja que é como o empregado tivesse um advogado seu na instituição para cobrar. Ele fez a denúncia e tem alguém que, em nome dele, vai acompanhar, né, e vai relatar, porque a ouvidoria é regulamentada pelo Banco Central, em razão de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, para que faça relatórios, né? E na medida em que acabaram com isso, não por acaso, né, no governo de 2016 já não se prestigiava a gestão participativa e a transparência administrativa, então isso fez com que as pessoas, os empregados, as empregadas, não se sentissem mais representados, como não se sentiam, porque de fato não era, né? Porque a ouvidoria não tem mais esse papel de representar. Então, simplesmente uma denúncia chega, pode ser apurada ou não, há uma empresa terceirizada que faz essa apuração para a corregedoria, mas o empregado mesmo, ele despeja lá aquela reclamação e daí aquilo se torna um assunto da empresa, que ele não tem mais nada a ver. Então, evidentemente, esse modelo faz com que a empregada não se sinta à vontade. Sem contar que existem as conversas de bastidores, né, o que a gente chama de rádio corredor, e que todo mundo sabe, né, que essas denúncias não eram apuradas,
né, que ele tinha até intermediários, né, para fazer as pessoas se calarem. E chegamos a esse fato assim que é aterrador, é chocante, que suja, né, o nome da empresa, que a Caixa é uma empresa centenária, uma empresa muito respeitável. Nós temos uma cultura assim que parece um pouco piegas dizer, mas claro, nós trabalhamos mais de 3 décadas na empresa, né, a média de trabalho é mais de 3 décadas, então necessariamente a Caixa acaba sendo uma família para os empregados. Nós passamos a maior parte do nosso dia lá. Nós nos aposentamos, temos as suas associações e continuamos em contato com os colegas. É diferente da iniciativa privada, que as pessoas saem e não encontram mais os colegas, e, enfim, né, acaba levando um amigo ou outro circunstancialmente, mas não fica aquela coisa de família mesmo, né? E a Caixa preza isso. E a função social da Caixa, com a qual muitos empregados se identificam, né, faz com que nós tenhamos um orgulho extraordinário da empresa, porque a Caixa é a maior distribuidora de políticas públicas da República. Não existe. Quer dizer, ela é o que a gente chama no direito uma longa-manos do governo federal. As políticas públicas que são decididas no Planalto, nos ministérios, eu vou chutar um número, né? Não tenho certeza, mas eu acredito que 70% a 80% no mínimo sejam desempenhadas pela Caixa, né? Tanto a habitação, que a Caixa é fortíssimo, né? É o Banco da Habitação, como nos programas sociais, como nas loterias. Então, a Caixa tem uma proeminência na coisa pública, né? Na administração pública. Porque é lógico que os programas sociais, todos os deveres que a administração pública direta, a presidência da República tem com o povo brasileiro, não tem como ser executadas no âmbito do Planalto, dos ministérios, né? Não há um balcão lá. Então, quer dizer, uma empresa pública é o balcão para se fazer, para se desenvolver e se aplicar essas políticas públicas. E a Caixa é privilegiada nesse sentido, né? É privilegiada e, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade enorme diante do povo brasileiro. Isabel, com qual o povo se identifica. Isabel, perdão, desculpa, é porque a gente está com o horário aqui bem apertado, a gente vai precisar passar aqui para a próxima entrevista, mas eu agradeço demais aqui as suas explicações e, obviamente, a gente vai continuar acompanhando as apurações desse caso que, como você mesma definiu, é escabroso, não só suja a imagem da Caixa Econômica Federal, como você disse, né? Eu acredito que para as pessoas que são funcionárias e ex-funcionárias seja algo muito difícil, ainda mais para aquelas pessoas que sofreram esse tipo de assédio. Queria agradecer demais a sua participação aqui, Isabel. Muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Bom dia. Conversamos aqui com a consultora jurídica aposentada da Caixa Econômica Federal, Isabel Gomes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.